Começa agora mais um NapaCast com Edu Toledo. Começa agora mais um NapaCast. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Você que está chegando pelo Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, TikTok, Instagram, YouTube. Não sei por onde você está chegando. Seja muito bem-vindo. E como eu sempre digo, não sei se você está ouvindo esse podcast em 2025 ou em 2050, mas tenho certeza que ele permanece atual no tempo que você assistir, porque papo bom sempre perpetua aí nas nossas memórias. Então, espero que você curta muito esse podcast. Mas antes de apresentar o meu convidado e o tema de hoje, peço que fique de olho nos nossos apoiadores, que só com a ajuda deles a gente consegue manter esse podcast no ar. De olho na tela. Chocolate Nicolate, a marca dos sabores. Nossos convidados amam ganhar chocolate Nicolate. E se você quiser comprar e degustar uma trufa, um pão de mel maravilhoso, aponte o celular nesse QR Code que está na tela, acesse Chocolate Nicolate, coloque o nosso cupom de desconto NAPA10 e ganhe um descontaço, além de receber o chocolate na sua casa. Chocolate Nicolate também apoia o NapaCast. Você está procurando uma nova oportunidade de trabalho? Quer se recolocar no mercado? Então, olha o parceiro que é do NapaCast, Grupo Sertec RH com várias vagas. Esse grupo que atua há mais de 33 anos no mercado, atuando com recrutamento e seleção, mão de obra temporária e terceirizada, tá cheio de vagas, então confira lá no site do Grupo Sertec RH as vagas disponíveis e quem sabe você não se recoloca no mercado ou busca uma nova oportunidade. Grupo Sertec RH também apoia o NapaCast. A Max Tacos é a empresa referência em jogos de salão no Brasil. Líder em tacos de sinuca, a marca se destaca por ter em seu time os melhores jogadores do país, incluindo o lendário Baianinho de Mauá, que em breve vai estar aqui no NapaCast. Vamos convidar ele, hein? Além de tacos de sinuca, a Max Tacos oferece mesas de sinuca de alto padrão, acessórios, mesas de ping-pong, xadrez, pimbolim e muito mais. Para quem busca qualidade e paixão pelos jogos, a Max Tacos é a escolha ideal para você. E agora no NapaCast temos o apoio também dos Supermercados Mendonça, único em Bragança Paulista, gente. Abre das 8 à meia-noite de segunda a sábado, até as 9 em domingo feriado. Supermercado incrível, tem cafeteria, tem uma adega. Gente, além da cafeteria, tem uma adega, mas pensa numa adega sensacional. Uma infraestrutura completa, com milhares de itens para você e para sua família. Tem app com muitos benefícios, com muitas ofertas, enfim. Eu tô muito feliz porque o Supermercados Mendonça agora também faz parte do NapaCast. Acompanhe você também. E se você quer trazer a sua marca para apoiar esse podcast, para fazer com que sua marca possa crescer ainda mais, seja uma marca pessoal, uma marca de produto ou de serviço, fala com a nossa equipe, vem ajudar o NapaCast, que o NapaCast está entregando resultados incríveis. Aliás, vocês estão mixando áudio, compartilhando Reels, nós batemos mais um Reels acima de 3 milhões essa última quinzena, tudo de forma orgânica, sem impulsionar nada, só que você tá assistindo o Reels e não tá colocando lá pra seguir. Coloca lá pra seguir também, que a gente tá entregando grandes resultados, mas tá faltando só essa conversão, esse engajamento em ajudar a gente a aumentar aí o número de seguidores. Então, faça isso que você nos ajuda muito. Mas chega de blá blá blá, porque hoje o papo é... Estamos no momento que você ouviu falar que um cara aí chamado Donald Trump falou que vai taxar o Brasil em 50%, aí sei lá o que vai acontecer. A galera tá meio perdida, os meus amigos empresários, empreendedores que abrem negócio e não sabem nem qual será a tributação do seu negócio. Esses meus amigos que às vezes abrem e falam assim, cara, eu não imaginava que a gente tinha que pagar tanto imposto assim. Será que a gente vive em função de impostos? Será? Será? E para bater esse papo comigo, eu tava ansioso por esse bate-papo. Esse cara que entende tudo, mas não vamos falar só de imposto, não. Não vamos falar só disso, não. Vamos falar de livro, vamos falar de família, vamos falar de liderança, vamos falar de mercado, de como a gente se atualiza em tempos atuais. Nós que somos a geração aí dos 40 aos 50 aí, que vivemos um mundo do mundo analógico, do ICQ, de enviar carta para um mundo mais tecnológico. Então aqui comigo hoje, nos estúdios NapaCast, Júlio Caires está aqui. Aê! Epa! Apresentei bem? Ô, Então, tá bom. que isso? Gente. Edu, o Napa. O Napa. Aqui, ó, vamos blindar porque essa água é maravilhosa. O Napa. Edu, eu fiz questão de descer aqui de helicóptero. Não foi pra economizar tempo, não. Foi pra descer na adrenalina que seu programa merece. Tá bom? É muito chique. Gente, olha, vocês estão entendendo. O convidado, cheio de compromisso, voou pra Viracopos. De Viracopos veio aqui pra região da Avenida Paulista pra gravar comigo. Daqui foi levar a família de volta pra cidade onde ele reside. Vai voltar pra cá de... Enfim, cara, isso é privilégio. Isso é privilégio, isso é gratidão. Obrigado acesso, pela né? generosidade. É acesso, a gente tem que buscar acesso e mostrar para as pessoas que o acesso é possível, tá? Você começa muitas das vezes dizendo, eu vou ser, daqui a pouco você diz, eu posso, né? E quando você vê, materializa. Então, se você não tiver essa autoestima, quem vai ter? Você acha que vai te valorizar? Diante disso, você acha que as palavras têm poder? Tem. O mundo foi feito da palavra, haja luz.
Fim de assunto. Acabou. Não, minha menina perguntou quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Abri a Bíblia e mostrei pra ela. Tá lá em Gênesis. A galinha veio primeiro. Deus fez os animais. Então pronto. Isso aí não, tá, não é religião, não. É base. Mas a palavra move. É, move, claro. Move e cria. Move e cria. Move e cria. Então você cria através dela e depois vem outros conjuntos, né? A fé, acreditar, se jogar. Então daí por diante, vai embora. Entender os sinais, o que está acontecendo. O farol de um carro enxerga poucos metros adiante, você vai rodar 200, 300 quilômetros, como é que fica? Você tem que ir passo a passo. Se você estiver esperando planilha para deixar isso tudo certo, que vai dar certo, tudo que é errado do racional é humano só. Então, tem que juntar algo do coração junto, senão não vai. Então, às vezes a pessoa fala, me explica o sucesso. Ah, quem que sabe tão bem? Seria fácil, né? Se fosse mais Quem sabe tão bem? Seria maravilhoso, não? Seria Claro. maravilhoso. Nossa, Não é assim. acho que seria o melhor e-book do mundo. Seria o maior best-seller do mundo. Cada um tentar explicar o seu modo, os seus resultados, porque as pessoas respeitam o resultado. Então, Mas o sucesso é uma linha muito, muito incrível, né? Porque o sucesso não é só a gente ver a pessoa no topo. A pessoa pode não estar no topo, mas ter sucesso. claro. E tá feliz com aquilo. Exato. E tá tudo bem. Exatamente. E tá tudo bem. Eu acho que o bem-estar, né? Você tá bem consigo mesmo é sucesso. Tá? Saúde, família, é sucesso. Crescer a todo momento é sucesso. Aprender é sucesso. Desenvolver, ensinar é sucesso. Né? Então, É maravilhoso. é isso. lógico. Você falou muito, muito legal agora sobre a questão de entender os sinais. O Júlio segue sinais. O Júlio é um cara muito intuitivo. A sua intuição bate bem em você? Ou você é um cara mais... Não, peraí. A intuição bateu, mas deixa eu analisar, deixa eu dar um passo pra trás. Não vou ser o teimoso, o ansioso, vou sair fazendo, não. Deixa eu dar uma pensada antes. Como que é o Júlio? Se a intuição bateu, para na hora. Para na hora. E se bater, eu sigo na hora. É Se mesmo? tirar minha fé, parei. Acaba por aqui. Não tem mais nada. Não tem estudo. Falei com você antes. Eu repeti a quinta, a sétima. Fiz DP em economia no terceiro colegial, que era a última aula de sexta-feira. Eu ia pro bar jogar truco, dominó. Mas isso não me limitou a escrever 3 livros, me formar, 2 profissões. E depois me aventurei a palestras, a dar aula, etc. Por aí vai. Então, quer dizer, não tem matemática, não. Tem fé. E aí, com a fé, com a intuição, como aproveitar as oportunidades que surgem na sua vida? Você que está ouvindo esse podcast, por exemplo, quantas vezes a oportunidade está passando na sua cara, na sua porta? E será que você está preparado para agarrar? Que momento o Júlio entendeu que, opa, foi uma virada de chave lá atrás na sua carreira? Você falou, eu entendi os sinais, entendi a oportunidade, entendi o momento e vou fazer. Eu vou te dar um exemplo na prática, tá? Meu terceiro livro chama A Sociedade Vive Segundo os Impostos. Quando eu comecei a fazer ele, você faz um cálculo. Quanto custa para fazer um livro e quanto custa para vender um livro? Certo. E muitos me falam, esse livro está dando dinheiro? Isso aí dá dinheiro. Quando eu ouço essa pergunta da pessoa, eu falo assim, ela não entendeu nada. Entendeu? Ela não entendeu nada. Não é isso. O livro que foi feito para talvez ser vendido serve hoje de presente e ingresso para me conhecer pessoas, me relacionar, abrir portas. Então, às vezes, quando a pessoa está esperando uma oportunidade perfeita, do jeito que ela vai vir, esquece que não é assim. Se joga nela e vai vendo como é que ela vai se construindo. E esteja aberto para modificar se for preciso. Né? Para adaptar se for preciso, para usar criatividade se for preciso. Mas acredita que vai dar certo. Não tem jeito. Acredite, né? Acredite. Eu vi um vídeo um dia de um cara que fala assim, you can, né? Você pode. Né? Se você entender que você pode... Né? A sua energia, a sua força, a sua fé vai te mover para aquilo. E às vezes isso parece um pouco abstrato ou distante, às vezes quem está nos assistindo, mas começa a viver essas experiências aos pouquinho. Vai fazendo ela de pedaço, vai fazendo ela em pílula, até chegar em experiências maiores. Você vai começar a ver que é possível. Isso muda sua crença. Não vou ficar falando muito de crença aqui para não parecer. Nós estamos desviando aqui de outros caminhos de conversa. Mas é verdade. Para que você possa passar a acreditar, às vezes você precisa conviver com pessoas que fazem o que você pretende fazer, que chegaram onde você quer chegar. E isso reforça sua crença. E quando reforça sua crença, quando você vê, você está realizando. Não tem. É isso, não tem escolha, né? Não tem escolha. Muda, né, Júlio? Muda muito. Que isso? É tudo. É tudo. Então, às vezes, a gente se apega numa estabilidade, num concurso público, num estudo. Eu tô seguro agora porque eu tenho uma reserva, eu tô seguro por causa do patrimônio. Quem disse? Nada. Nada. Eu brinco, Ué, né? é só consultar o livro de Jó, né? Ele perdeu tudo. E aí? Mas não perdeu a fé. Perdeu a fé. Só que ele não recebeu de volta. Ele recebeu em dobro. Entende? Então, é isso que falta. Às vezes a pessoa parar e olhar e falar, pera um pouco.
Deixa eu olhar de cima, igual eu vim de helicóptero agora, vendo de cima. É diferente, cara. Não importa se... tem gente que vai dizer, não, preferia vir de carro mesmo, às vezes é mais prático. Ok, mas são outras experiências. E isso muda o jogo, quando você enxerga diferente. Se a sua mente expande, ela não volta mais pro tamanho que era. Não volta. E aí você é obrigado a seguir. É que muitos desistem na primeira rodada do jogo, né? Isso, porque não quer jogar, não quer jogar o jogo. Mas senão não vai calejar. Não quer jogar. Não vai calejar. Ué, você tem que caminhar pelo deserto um pouco, né? Aprender que é hora de caminhar de noite e dormir de dia. O deserto é assim. Então, a gente precisa passar por isso para entender. Quando eu escrevi meu primeiro livro, eu olhava para mim e falava assim, eu não tenho nem cara de escritor. Com essas reprovações todas que eu tive, eu sempre fui da galera do fundão. Eu não sou... Você é da bagunça. Eu sou da bagunça. Entende? Eu sou o cara que agita, né? Eu já cheguei a colocar meu nome na capa de trabalho, né? Para levar a nota. Quando o professor devolvia o trabalho, dava uma confusão danada. Eu não tinha feito. Vou falar, galera, calma, o próximo é comigo. Deixa comigo, né? Então, quer dizer, eu não me via dessa maneira. Mas aí eu tive que conviver com pessoas que realizaram para mim entender que era possível. E dali hoje eu estou no 3º livro. Né? E não parei por aí. E quando você fala do livro hoje, a ideia da sociedade vive segundo os impostos, certo? O tema do meu livro é a sociedade vive segundo os impostos. Não foi porque eu coloquei esse tema, porque é a realidade. É uma crítica, constatação ou um alerta? Não, é uma constatação. Constatação. É uma constatação. A sociedade vive segundo os impostos. Nós estamos vivendo uma guerra comercial agora. Tá? É hype na internet. Nós fala do Trump, da taxação, a taxação é tributo, é uma guerra comercial e a munição para a guerra é tributo. É tributo. É tributo, é impostos. Então nós estamos vivendo segundo os impostos. E quando a gente olha para um mercado brasileiro onde nascem milhares de empresas todos os meses e morrem milhares de empresas em menos de um ano, você entende que muitas vezes o empresário que abre hoje no Brasil uma empresa, ele, sem entender o sistema tributário, é como ele, sei lá, como se fosse dirigir um carro em alta velocidade e não sabe onde fica o freio? É pior do que isso. Pior. Sabe por quê? Porque o empresário ele quer se afastar do tema porque ele não desconhece. Né? E ele confia num contador, por exemplo. Não, tudo bem. É necessário e obrigatório um contador, um advogado tributário, na medida que ele vai subindo, vai levando o nível. Mas é importante que ele também tenha um nível de consciência elevada nisso. Porque ele só vai entender o valor de um vinho se ele conhecer um pouco. Senão ele vai tomar um vinho caro... como se fosse barato. Sem entender o que envolve tudo isso. E tem muita diferença. Vou dar um exemplo bem prático, para a gente ficar de maneira muito abstrata, não. Você compra uma franquia, eles te prometem lá um payback de 5% ao mês, ok? Certo. A alíquota do Simples Nacional começa ali para algumas atividades a 5,4 ou 4 e chega a 12, 13, 14. Eu estou falando de um aumento de 10% de janeiro a setembro, por exemplo. Dentro do ano, de acordo com o seu faturamento acumulado. Significa dizer que você perdeu o seu lucro no decorrer do ano. E aí o empresário que não entende isso nem percebeu. Pô, essa franquia não dá certo. Não. O que não dá certo são os impostos que estão nela. E você começou a viver ou caminhar para quebrar segundo os impostos. Então, é preciso ter um pouco de nível de consciência, no mínimo para conversar com o profissional que está do seu lado, ou para saber escolher o profissional que vai te orientar num nível melhor de conversa. E aí, As pessoas estão falando inglês o tempo todo nas reuniões, as nossas reuniões comerciais hoje são cheias de inglês e tudo. E por que nós não vamos debruçar nos impostos? Será que vai precisar... um governante americano introduzir taxa aqui para a gente acreditar nesse novo produto americano que são os impostos? Nós estamos vivendo agora o imposto americano. Né? Nós consumimos o produto americano, nós consumimos o sonho americano, nós consumimos a América o tempo todo. Agora nós vamos consumir o imposto americano. Chegou a conta. Tá bom, Edu? A conta chegou. Brincadeira, não? A conta chegou. Será que agora o brasileiro vai falar assim, eu vou sentar em cima disso? O meu livro é um livro de um conteúdo diluído. Não tem o juridiquês com o tributarês? Dá pra entender? Não. É um livro que você começa e termina e fala assim, eu tenho um livro lido do começo ao fim no meu currículo. Isso é raro no Brasil. É raro. Então você pode começar por ele e falar assim, eu tenho um livro lido. Não é como um conteúdo denso, como está na Bíblia, que um versículo dá diversas interpretações e palavras. Sem muito juridiquês. E é viva. Sem isso.
livro fácil, De um boa livro compreensão. para quem não sabe nada, vai adorar entender as histórias e comparativos dos países lá fora com o nosso, especialmente Estados Unidos. Quem entende um pouco vai aguçar e vai conseguir projetar imagens e ideias daquilo que está vendo. E quem entende muito vai curtir a beça, ver que aquilo é uma realidade. Sensacional. É isso. Então entende. É isso. Entende. Entende muito. E não só entende, tá? Entra na roda de amigo dando opinião, tá? Mudando, Vai ganhar mudando conhecimento, vai vai ganhar autoridade, autoridade. né? Então, hoje, né, é inevitável ir num aniversário, numa festa e tudo, e o assunto reforma tributária, o assunto a taxação do Trump, o assunto a alta do IOF, o assunto a taxa Selic, etc. São coisas que norteiam e envolvem o relacionamento tributário. E você acredita que a reforma tributária vai realmente simplificar tudo? É uma utopia ou é real mesmo? Não, é possível, como pode não acontecer, tá? A questão tributária está intimamente ligada às questões políticas. Então, nós precisamos entender qual é o cenário. Ela foi aprovada no âmbito da Constituição Federal, no cenário, né, da Câmara dos Deputados, Senado, Presidência, isso tudo foi concretizado, só que ela precisa ser regulamentada agora. E ela começa a se regulamentar dentro de um cenário político que pode se renovar, modificar ou não. Nós não sabemos, 2026 é ano de eleição. Como será que isso vai virar? Então, existem muitos gurus já da internet fazendo previsões do tempo, etc. Não caiam nisso, né? Mas só que não caiam nisso. A gente precisa primeiro entender, se familiarizar com a matéria, afastar os mitos, afastar aquilo que ainda é mero colocação de medo, às vezes até para fazer uma venda ou não sei quais são os interesses que estão envolvidos nisso, mas você que está me ouvindo, se você puder entender um pouco, se acalmar um pouco. E se preparar, né? E se prepara. Parar. Então, o empresário ele precisa se preocupar. Quer que eu te fale bem a verdade? Do imposto que vai vencer o mês que vem. Não daqui 5 anos, né? Daqui Se 5 prepara. anos. Mas precisa se preparar. preparar. Então, se ele já começar a entender agora, e ele se familiariza, se ele entende agora, por exemplo, PIS e COFINS, ele entende que PIS e COFINS vai mudar, vai virar CBS. 6, 8 anos, essa guerra fiscal acaba. Isso. Se ele começar a entender e se familiarizar com ICMS e ICMS, ele vai ver que vai virar IBS. Daqui a pouco ele vai entender que quando eu faço um pagamento e vai uma parte para o governo e outra parte para o lojista, ele vai entender que isso é o split payment que está na reforma tributária. ali. E aí ele passa a entender que o pagamento do imposto não é mais em cima só do faturamento, é deduzindo as despesas. Isso é o IVA. Então não tem dificuldade da reforma tributária. Tá? O que tem dificuldade é você procurar saber a reforma tributária, às vezes de pessoas que não estão com a habilidade adequada para ensinar isso de maneira leve. Tá. De maneira tranquila. E se complica muito. E tem mais, nós vamos viver isso. Eu posso te ensinar a andar de bicicleta, mas escuta, se você não sentar lá e pedalar... Então, nós vamos viver a reforma tributária. Então, não tem nada melhor do que olhar um pouco, entender um pouco, viver um pouco, né? Ganhar experiência com isso. Mas não é nada para se assustar de maneira assim, e agora? Porque se a economia evoluir, surfa. Se der problema... cria oportunidade. Não tem. Bem, E tá tudo bem, entende? Então o que a gente não pode é se lamentar, mas a alíquota vai isso, a alíquota vai aquilo. Já tem gente dizendo, a alíquota vai subir para 9% e tal, mas não conseguiram nem ajustar o IOF aí. É uma briga política. Nós estamos passando por um momento político de turbulência. Não estou aqui falando de direita, Sim, sim. nem de esquerda, nem de centro, nem de ideologia política. Eu estou falando que a sociedade momento, vive segundo os impostos. E não tem alternativa. Nossas Quem dita a embalagens regra? são menores, Quem dita a nossos carros são menores. E isso é segundo benefícios fiscais. Eu ouvi um caso em um cliente meu, ele contando a história, né, de estratégias. Hoje é um pensar os grandes, né? Os grandes players do mercado, porque os pequenos ainda estão pagando imposto sem saber nem porque estão pagando, acredito eu. Não sei, né? Mas os grandes são assim... Né, que estratégias a gente pode usar para mudar uma alíquota, para mudar um KNAE, para ajustar o que for. E aí contaram alguma coisa, não sei se você se recorda disso ou não, se é real ou não, o do caso do bombom sonho de valsa. É real? Isso. Por exemplo, não sei se isso é um caso realmente de... Eu vou falar para você, pela idade que a gente tem, o privilégio. Eu e você distorcemos esse bombom, ok? Sim. E torcemos ele também. torcemos ele de novo. Ninguém vai fazer mais isso. Não, isso aí passou. Porque o imposto disse assim, ó, se ele for soldadinho na embalagem, ele sai de chocolate para wafer. E sendo assim, tem benefício fiscal. Então, se o meu filho hoje não pode comer um sonho de valsa desembrulhando ele, e eu ainda comia a casca para depois comer o chocolate dele, ele não pode ter essa experiência porque os impostos fizeram isso. Caraca.
É só isso. É isso. É só isso. É o tamanho da embalagem, é o tipo de produto, tudo tem que se pensar Isso, hoje. isso. Mas Acesso a carnes melhores ou piores, a café é melhor ou pior. Mas aí, Júlio, a gente vê assim, o grande empresário ainda investindo, comprando maquinário e tentando, enfim. Mas o pequeno ainda, eu sinto muito um by the book do tipo, abre a empresa, essa tributação, toca sua vida, aí abre seu pequeno negócio aí com 5, 10 funcionários. Cara, ele não sabe se ele tá pagando certo, ele não sabe se ele fez o custeio certo do produto para vender, ele não sabe se o que ele tá repassando pro cliente é o correto ou não. Aí no final do mês não fecha a conta, enfim. Por que você acha que existe essa lacuna de conhecimento de tributação entre o pequeno empreendedor empresário no Brasil hoje e os grandes players do mercado hoje? Onde está esse gap aí? O imposto ele tem suas complexidades. É normal isso. E o empresário, ele é um herói. Ele vai aprendendo na prática, vai tocando a vida, e ele tem que discutir com o fornecedor, ele tem que entender o mercado, ele tem que aprender a precificar o produto, ele tem que arrumar dinheiro no banco, buscar capital, ele tem muita coisa envolvida com a atividade dele. E os impostos ficam ali de cantinho. Só que o imposto vai crescendo, vai surgindo, vai virando algo dentro da empresa dele que corrói o caixa. E ele só começa a atentar para isso a hora que o caixa está corroído. Então, se ele procurar conviver um pouquinho com essa matéria, pouco, um livro no linguajar suave, uma consulta na inteligência artificial, uma pesquisa, um bate-papo com quem está a fim de conversar isso de maneira leve e não tornar isso um problema para vender solução, entende? Com isso, ele se familiarizando, ele vai buscar alternativas dentro da empresa dele, de administração, que vão envolver impostos. E não tão somente fornecedores, aluguel. E às vezes está querendo cortar, às vezes querendo cortar fornecedor, cortar a moça que está ajudando ali na limpeza. Vamos tirar para reduzir custo. Então, mas o custo está ali, ele nem sabe. Escondidinho no Indo embora pro tributo. ralo. Indo embora pro ralo. Nós estamos vivendo ainda um momento que o empresário ainda recebe o valor total do faturamento para recolher o imposto no mês seguinte quem está no Simples, para recolher 2, 3 meses depois quem está no presumido e real. Quer dizer, ele tem a administração gratuita desse caixa na mão dele e não aproveita. E não aproveita. Daqui a pouco vem o split payment. Esse pagamento separado vai acabar com isso. A princípio, o projeto é, de maneira ainda teste, fazer para o B2B, empresas maiores. Então, mas a ideia é o quê? Emitiu a nota, já retém o imposto? Isso. Fez o pagamento, a parte das mercadorias vão direto para quem está fornecendo e a parte do imposto vai diretamente para o governo. É feito um Joy Pay, através de uma Joy Venture entre o governo e a empresa. Ou seja, o empresário não vai recolher mais o imposto. Já vai ser retido. Não, nos Estados Unidos isso é feito o tempo todo. Vai comprar um tênis, quando você chega no caixa é um pouco aí não tem a mais inadimplência em pagamento de imposto. Não tem inadimplência, mas o empresário perde um pouco desse capital que estava na mão dele um tempo. Não tem mais. E que ele podia, às vezes, quem sabe, até atrasar o imposto, porque o atraso do imposto não é crime. Atrasar o imposto acontece. E depois vem a anistia e favorece. Então precisa conhecer disso. Entende? Então, é possível que mais lá na frente o empresário perca um pouco disso. Mas enquanto isso, gente, será que não é bom saber e entender? E detalhe, né, Júlio? Acho que é bom desmistificar também, né? O empresário olhar para o seu negócio hoje para entender tributação e impostos não quer dizer burlar. Não, é dentro da legalidade. É dentro da legalidade. Burlar vai arrumar problema. Não é burlar. Não é aí eu vai perder o deixar sono. de pagar. Não, é eu entender que assim, cara, eu posso pagar o imposto dessa água 15%, mas hoje eu pago 30%. É claro. Edu, entender. Olha só, vou dar um exemplo prático, tá? Você pega aí uma atividade que está somada 2, 3, 4 atividades no mesmo CNPJ. Só que aí, às vezes, o cara pratica a venda de determinado produto 2, 3 vezes no ano. Só que quando ele vende lá em setembro, outubro, ele está em cima da alíquota alta. De um produto que ele vende 2, 3 vezes que ele podia estar vendendo em outra empresa. O meu KNAI tem uns 15. Então sempre que isso é cultural. Sabe o que a gente fala pro contador? Abre a empresa para mim e põe tudo. Não põe tudo, porque assim, se eu esquecer de alguma coisa e eu quiser fazer, tá lá. Isso é um erro. Presumido, eu já não sei isso é um erro. Você fala assim, eu não sei nem o que eu tô pagando. Eu sou um empresário. Eu até anotei aqui para mim, falei assim, o empresário de hoje, ele sabe sobre... Não sabe nada, eu não sei nada. Assim, mas eu tenho um KNAI com 30 atividades econômicas, né? Exato. E você não pode... E eu emito nota em uma, né? Isso aí. Você imaginou que você tá misturando as alíquotas, tudo, que podiam ser separados e tal, etc. E a gente não pode depositar essa expectativa no contador, porque o contador, ele registra aquilo que você já fez. Um advogado tributarista pode te ajudar a planejar o que você vai fazer, mas o melhor mesmo é você entender um pouco, para que você possa opinar, para que você possa direcionar, para que você possa contestar, entende? Então, argumento, né? Como eu sei que ainda o empresário está muito distante disso,
essa consciência ela vai um tempo, a gente tem que torcer para que o Brasil tenha cada vez mais profissionais preparados, que entenda que quando ele está lidando com o governo, com a autoridade, com a justiça, ele tem uma maneira de se vestir, inclusive terno, gravata, tudo, e quando ele está com um empresário do ramo de academias, ele pode botar um moletom para atender o cara, pô. Para quem vai atender o cara de terno e gravata? Essa mudança de codificação consegue atrair o empresário, consegue familiarizar essa conversa com ele. Então a gente está aí pensando em talvez fazer ou não um treinamento para colocar essa galera mais antenada em como conversar com o empresário. Entender um pouco das relações humanas, entender um pouco de venda, entender de escassez, entender de brand pessoal, entender de posição, de se colocar, para que você possa passar para o empresário autoridade naquele assunto. Não é autoridade sobre ele, é autoridade sobre o assunto. Para trazer ele para o storytelling daquilo que nós estamos contando, que é a vida real. Porque se a sociedade vive segundo os impostos é o storytelling da nossa vida. E aí nós precisamos saber contar, concorda? Porque eu posso contar a minha pior versão ou a minha melhor versão. Tá na sua mão. Tá na minha mão. Então, para que eu vou contar a pior versão dos impostos se eu posso sentar com o empresário e explicar para ele o melhor caminho? Sensacional. Mas tem que vir em formato de curso, cara. Mas o problema é que os cursinhos na internet estão muito deturpados. Isso precisa de uma formação. Banalizou, né? Precisa de um treinamento. Sabe por quê? Não é para qualquer um. O cara tem que deixar de ser qualquer um. Ele tem que evoluir. Ele tem que entrar de um jeito e sair outro. Ele tem que falar, cara, quando ele olhar no espelho, ele fala assim, eu tô diferente daquele cara que comecei. Eu tô diferente. Minha família tá me estranhando. Meus amigos estão metendo pau em mim. Aconteceu alguma coisa. O nego já tá falando que eu tô meio metido. Eu quero isso aí. Eu tô parecendo autoritário. Não, você tá parecendo confiante. Mudou. Você mudou. Ontem eu postei algo sobre isso, falando sobre o quanto nós temos dificuldade, e eu sempre tive muito na minha vida, de acreditar em si, né? Que é só, cara, eu não posso abrir o peito e falar, cara, será que eu mereço, eu sou um bom comunicador? Caraca, né? Eu sou um bom pai? Será que eu sou um bom ser humano? Será que eu sou... Por que eu não posso acreditar? E é isso, né, cara? Cara, e acreditar no conhecimento, acreditar no meu negócio, entender dele. Falar, poxa, eu posso entregar mais? Mas você sabe que essas afirmações vêm através de micro-resultados, né? Sim. Porque o resultado não é só que as pessoas respeitam o resultado, a gente também confia em resultado. Sim. Então, quando você está direcionado da maneira correta e vai tendo micro-resultados, você vai começando a se tornar mais confiante naquilo. Mas você, Júlio, sempre comemorou os micro-resultados ou só esperava os grandes? Não, tudo. Tudo. Não importa. Eu comemoro todo dia. Eu comemoro todo dia. Eu tô aqui em festa. É isso. É claro, oportunidade dessa. É isso. De estar num veículo de comunicação como esse, falando de algo tão importante como e que as pessoas às vezes querem se afastar disso. Isso para mim é um motivo de comemoração, não é sacrifício. Porque comemorar as pequenas vitórias é importante. Nossa, é muito. Você sabe por quê? Quando vem a grande, você já tá treinado. Já tá treinado. Mas já tá treinado. Aquilo começa a vir natural. Entende? Agora, é lógico, vem críticas, vem um monte de coisa. O sucesso, especialmente no Brasil, é muito penalizado, julgado, subjugado, questionado, mal entendido e por aí vai. E às vezes essa pessoa que te questiona, ela só vai entender quando ela atingir também. Ela vai falar, nossa, eu errei. Mas aí as pessoas às vezes não admitem, né? E tá tudo bem. Viver sociedade é assim. Mas hoje a sua maturidade faz você ter esse discernimento de não se frustrar com esse tipo de opinião. É óbvio. É porque... Porque a gente falando vai ter. Nesse momento tem alguém falando mal da gente. Sim. É porque quem depende de aplauso cai na primeira crítica, né? É isso. E as duas são energias. Então, se você aprender a canalizar isso a seu favor, acabou. Então, vai embora. Então, isso faz do profissional o melhor. É importante que o profissional aprenda a se posicionar com o empresário também, né? Porque o empresário está acostumado a lidar com funcionários, com fornecedores, com todo tipo de pessoas, e às vezes ele só dá mais atenção realmente para os amigos quando está tomando um vinho. Então o profissional tem que entender que ele tem que entrar nessa roda aí, não nas outras. E se ele não está nessa roda, ele não desfruta do melhor com o empresário. Ele não entende o que o empresário tem de melhor para compartilhar com ele, para que ele possa resolver, entender e fazer. Porque ele está se enfiando no campo dos funcionários, que é estressante para o empresário. Ele está se enfiando no campo do fornecedor, que é uma batalha, uma guerra para o empresário. Ele está esquecendo de se inserir numa roda de charuto, tomar um uísque. O que é o charuto que eu sei que você gosta? O que é o charuto? O charuto não precisa tragar e festeja do mesmo jeito, né? Não é bom pra caramba? Como se fala. Poder, né? É poder. É poder. É brand pessoal, né?
Sim, aumenta muito. No passado era 5 cigarros, né? Você via aquelas propagandas de Hollywood, o cara em cima do era o cavalo, cavalo, fumando cigarro. era liberdade, Isso acabou. né? Era liberdade, Isso acabou, né? né? Nossa sociedade sabe que a saúde está mais à frente do que isso. Mas o charuto ainda, charuto. se preserva. E um perfume com tabaco, né? Os perfumes árabes que tem tabaco, harmoniza com o uísque, com o charuto tá e com a roda de amigos, acabou. Então, se você aprender a estar com um empresário nesses lugares, num tênis, num golfe, no futebol, sem problema, num clube e tal, você vai absorver do empresário o que ele tem de melhor para que você possa devolver para ele o que ele tem de melhor também. Agora, se você se coloca num cenário subvalorizado, se você pretende entrar para trazer uma proposta para ele no meio de uma guerra, de uma reunião de funcionários e fornecedores, e acabou de falar com o gerente do banco, será que você está no melhor momento? Né? Então, você precisa aprender a se posicionar. Para levar esse cara para almoçar, para levar esse cara para jantar, para estar em outro ambiente, num ambiente que ele possa te escutar com mais prazer, com a emoção mais aflorada para isso, com atenção. Você chega na empresa, o empresário está atendendo um, atendendo o outro. Uma reunião que era para resolver em 15, 20 minutos vai demorar horas e não absorveu nada. Se resolver. Porque nós latinos somos muito bons em iniciativa, se perde no meio e não tem acabativa, né? Isso aí. É isso, né? Fiz 300 reuniões. Mas você lembra de alguma? Não. Eu nem lembro, eu sei que eu fui. Então, cara, é horrível As isso. reuniões que não chegam a lugar nenhum. Cara, e a gente tá numa dificuldade, num avanço tecnológico, de tudo, de comunicação, mas o tete a tete, olho no olho, o levantar a bunda da cadeira e conversar com o outro, a gente tá perdendo. E resolver, né? Vamos resolver, a internet hoje é muito bacana, eu adoro a internet, eu adoro tecnologia, eu sou fã disso, eu concordo, só que a internet tá cheia de gente que ensina e pouca gente que faz. Então, eu sou mais dos bastidores, eu sou de realizar, né? Eu resolvi vir para frente da internet para contar um pouco do que a gente realiza e de que maneira a gente faz e como a gente se posiciona, porque eu acho que isso faz toda a diferença. Que momento você resolveu fazer isso, dar as caras? Pandemia. Pandemia. Na até pandemia, você e seu escritório. Low profile, né? Você e seu escritório. Total, isso. Em mídia, ninguém sabia que você existia. Não. Tentei fazer alguma coisa, mas de maneira muito tímida, e aí eu preferi me concentrar nos bastidores. Mas depois eu comecei a entender que aquele cartão de visita, ele não é mais assim. Ele é sua página do Instagram. O Instagram hoje é quase que seu segundo nome de batismo, né? Sua conta no Twitter, lá agora é o X, né? Sim, é isso? Se eu não estiver enganado. Quer dizer, é a sua referência. Né? Então, pera um pouco, você não pode estar de fora do jogo. Se você estiver de fora do jogo, tentando insistir, nadando contra a maré, você vai fazer mais esforço. Tem um filme americano que eu não estou me recordando o nome agora, mas é o seguinte, ele queria jogar um futebol americano de qualquer maneira, mas ele não tinha as condições físicas adequadas e favoráveis. Ele era franzino, pequeno, mas ele foi persistente demais. Mais de 15 anos tentando isso. Ele jogou 2, 3 minutos na final da NFL. Ele jogou, mas ele botou tanta energia naquilo que ele tinha de ponto fraco. Se a gente aprimorar os pontos fortes, a gente faz isso em 2 anos, que ele fez em 15. Tá entendendo? Então, por que não estar dentro da tecnologia? Em vez de ficar com medo da inteligência artificial, usar ela como ferramenta. Porque vai tomar emprego. Que história é essa? Como assim? Nunca vai tomar seu brilho nos olhos. Nunca a tecnologia vai tomar isso. Nós somos únicos. Então, a gente tem que se impor e usar a ferramenta, a tecnologia como uma ferramenta, uma espada para guerrilhar, e não ela tomar conta da gente, né? Então, isso muda muito. Eu tenho um desejo realmente, sabe, Edu? E formar uma turma que esteja disposta a isso. Entender que é importante escrever um livro sobre a matéria para tornar até autoridade. Tô querendo muito escrever. Não, você vai adorar. E aí só tem um problema, você não vai parar mais. Então, a pessoa procurar ir fazer entrevistas daquilo que ela sabe, escrever um artigo, colaborar com a sociedade, se tornar uma pessoa melhor. Eu quero muito poder ter uma turma assim. Mas para isso vai ter que ser bem selecionado. Tem que ser, né? Você já se viu fazendo uma palestra que você olha, ninguém está interessado em nada? Seu conteúdo acaba ali. Seu ânimo acaba ali. E quando a galera tá engajada? Nossa, é maravilhoso. Nossa senhora, dá vontade. Eu saltei de helicóptero num sábado, saltei de paraquedas num sábado e fui fazer uma palestra num domingo que, entre outros temas, falava de paraquedas. Eu combinei com a galera para me segurar, que eu sou meio pesado, eu pulei na galera. Eu pulei do palco na galera. Sabe por quê? Porque quando você vê a galera entrosada, seu sentimento, sua vontade é essa. É uma troca de energia. Então, para fazer um treinamento top,
Nós precisamos encontrar as pessoas bacanas, senão o treinamento vai ficar uma merda. Fica uma merda. Entende? Não é o cara é bom, o cara é Não, isso. Conversa não importa. fiada. Mas o cara não quer tá ali. Ninguém faz nada sozinho. Então nós temos que ter uma galera top. Nós vamos selecionar para poder encontrar esse grupo. Agora, se vai sair o treinamento ou não, eu não sei. Mas isso não importa para mim. O que importa é que eu estou seguindo na direção. Se tiver que sair, Vai sair. que saia. saia. Se não tiver que sair, serve de experiência. E aprendi, Entende? né? E, Não gera e frustração. é isso. Nunca. Não pode. Por quê? Porque eu não estou fazendo isso com o objetivo final de que aconteça. Porque eu só tenho desejo que aconteça se for dessa maneira aí. Se for prazeroso. Se não for rolar. prazeroso, não for Tô dessa fora. maneira, para mim não tem graça nenhuma. Entende? Sensacional. Então é isso. Sensacional. É isso. Ô, Júlio, o que é e como o network ajudou você a Ó, chegar a onde você turma tá? chegou aí, trouxeram um Pode livro. entrar aí, meu. pode entrar Olha que aí, legal, pode eles entrar aí. estão Olha lá, comigo. olha lá, olha lá. Eles estão comigo, a gente não anda sozinho. Cara, foi que né? medo isso, cara. Pode entrar aqui. Deixa eu pegar. Eu trouxe empacotado. Caraca, Olha aqui, ó. hein? Essa câmera aqui mostra? Mostra, Olha foca que lá. delícia, Olha ó. lá, olha você lá, ó. Olha que delícia, ó. Aqui, ó. Caraca. Eu trouxe empacotado. Caraca. Isso é uma delícia. E tem pessoas que me perguntam, mas você vende por quanto? Você pagou quanto para fazer? Qual que é o lucro? Eu não tô nem E aí aí? para isso. Não tô nem aí para isso. É um cartão de Isso visita, aqui é um né? presente meu, que eu entrego um pedacinho meu para cada um. Eu Entende? soltei uma caixinha de perguntas esses dias, a galera falou assim, por que vocês esperam do Edu que o Edu escreva um livro? Olha aí. Olha aí. Porque, ô, E Júlio, tem que escrever. Júlio, eu fui gago até os 18. Puta merda. E aí eu brinco que assim, hoje o Edu ganha dinheiro falando, né? Eu falo que eu ganho dinheiro como comunicador. E aí, às vezes eu não acredito, é aquilo do acreditar, né? Isso. Né? Aí, por exemplo, sei lá, eu entrevistei o Willing, diretor do Jô Soares. O Willing virou e falou assim, Edu, há tempos eu não vejo alguém que se comunica assim. Eu falo, pô, então acho que eu tô me Sim, comunicando claro, aí. pô, claro, Aí vem a Silvia, filha do Silvio Santos, fala assim, ô Edu, olha se aí. eu me afastar do SBT pra alguma coisa, você podia entrar lá pra me substituir. Eu falo, eita! Isso. Então, pô, cara, por que eu não posso colocar um ex-gago falando, né, que a comunicação salva, né? Enfim, mas o livro eu acho que é surreal. Animal. Isso foi um Animal. troféu pra sua vida? As pessoas... Cara, eu não Tem uma coloco conclusão, assim. como um troféu, mas é algo que eu posso deixar para meus filhos. Eu quero que meus 2 filhos tenham orgulho de dizer assim, meu pai escreveu esse livro aqui. Só isso para mim tá bom. Só isso para mim tá bom. Qual o legado que você com quer deixar pros relação seus filhos, a então, isso? falando nisso? Eu quero Como que eles pai. entendam esse valor. Eles vêm de uma geração que as pessoas não leem livro, preferem escutar, ou o livro foi perdendo um pouco. Mas, na verdade, não é como ele está empacotado, é o conteúdo que ele traz. Então, eu quero que eles tenham esse orgulho aí. O meu pai escreveu um livro. Sensacional. E eu falo pro meu menino, pra minha menina, se vocês quiserem, vocês vão escrever muito mais. Porque vocês têm que partir da onde eu já consegui chegar. Eu vim aqui para te dar um empurrão. Entende? E daqui pra frente. Meu menino tem 16 anos, minha menina tem 12. Meu menino é muito melhor do que eu quando eu tinha 16 anos, mas muito melhor. Minha menina com 12 é muito melhor do que eu. Eles têm acesso. Eles estão na tecnologia. Eu tinha que procurar uma biblioteca, eu tinha que ouvir de alguém. Eu tinha que dar sorte de ouvir de alguém. Hoje não. Hoje eles me questionam. Não, pai. Eu fui pesquisar, não é bem isso. Não é isso, não. Então eles são muito melhores. o truco deles Eles são é melhor, muito né? melhor. A trucada deles é muito melhor. Muito. É. Então, isso pra mim é um prazer da vida. Isso pra mim é um prazer, sabe? Vale demais. Vale demais. E como se permanecer atual com essa molecada? Como essa escola dentro de casa te ajuda a se comunicar na rede social também? Você fala, cara, como eu falo com o meu filho e com a minha filha, eu acho que eu tenho que entender que eles estão falando dessa forma agora, e o mercado pede assim, eu não posso mais falar como eu falava com a minha mãe, com meus irmãos, com a minha família. Quer isso numa frase bem curtinha? Quero. Convivendo com eles. É, né? Muda De tudo, né? maneira cara? melhor. Você vai aprender a gíria deles, você vai aprender que eles só escrevem hoje tudo abreviado, né? Tenta conversar com eles no WhatsApp pra você ver. Esquece. É tudo abreviado. Eu brinco, a gente surta por um emoji, né? Isso, exato. Né? Eu falo assim, E- alguém mandou um joia, eu falo, mandou mas, joia. mas só um joia, né? Mas Sabe nada, esse cara porra, tá bravo cara, comigo? porra, sacanagem. Pô, o joia cara. não tem emoção? Tem emoção nenhuma, cara. É muito, cara. É. Mudou o jogo, né? Mudou o jogo. Então tem que conviver com eles, porque nós temos muito para aprender. Nós temos muito para aprender com eles, né? Temos muito para aprender. Quando você... O cara que acha que sabe, acabou, né? Esquece, Acabou, né? esquece. É o último dia, né? O giro é outro, né? O giro é outro. Quando você falou do... Né, acho que combina bem com essa fala agora, quando você falou do seu branding pessoal. O que é a imagem hoje para o negócio, para qualquer negócio? Vou trazer um exemplo meu, tá? Meu de conhecer um amigo. Eu me recordo há uns, sei lá, há uns 20 anos atrás, mais ou menos. Eu, né, 20? Mais. Eu tô com 40? Acho que eu tinha 16 Você anos. tá com quanto? Fala baixo. Com 41, hein? Eu tenho um pouco mais. Eu Vamos com 16 anos, eu era mensageiro numa indústria papeleira. Era um office boy interno. Sim. E levava os envelopes, Legal. vai e vem. O famoso depara, com a cordinha de barbante amarelo, depara. Eu era o cara que levava esses envelopes. Isso aí. E eu me recordo... Você é o cara da logística. É isso aí. Eu sou o cara que levava comunicação em papel. Rodava no mimeógrafo com álcool, desenho. E aí, Júlio, eu me recordo que na época
tava tendo um bate-papo assim, virou um burburinho nessa empresa que eu trabalhava, que o irmão de um cara era advogado em São Paulo. E na época, eu não me recordo, posso estar falando uma grande besteira, mas tipo assim, a historinha lá era assim, cara, ele comprou um Jaguar financiado, O que é isso, puta de um carro, e aí, caralho, um Jaguar. Nós só tinha Fusca Brasil, Isso, comprou um variante, né? Jaguar. E aí o Mote e o irmão dele trabalhava com a gente, falou assim, ei, minha mãe tá pé da vida com ele, que ele comprou um Jaguar. Ele virou pra minha mãe e falou assim, mãe, se eu chegar no meu cliente hoje com um carro popular, ele não vai me dar causa pra defender ele. Mas se eu chegar com o Jaguar, já é meio caminho andado. Eu falo, cara, esse advogado é bom pra caramba. Da forma que ele chegou e se Mas eu apresentou. posso dar uma dica pra quem tá isso assistindo a gente? Isso é aí. verdade. Ô, gente, Isso é verdade, ô, porque... Antônio, o Antônio tá aí? Você pega mais uma aguinha ali, eu por quero. favor, pro Júlio? Ô, Por louco. favor. Eu vou te falar, isso é muito verdade e não do lado ruim, tá? As pessoas respeitam seus resultados. Eu sempre falo isso, é uma realidade. Então, quando você vai visitar um empresário, ele desce no estacionamento para ver seu carro. Porque ele quer ver seu resultado. Não é para ver se seu carro é bonito ou feio, não é isso. Ele quer ver seu resultado. Acontece que a gente sabe que o início não é assim. Você já não chega no carrão, né? As coisas não funcionam assim. Eu vou abrir aqui na minha blusa. Não, vai lá, vai lá. Você não chega no carrão. Então tem técnica para isso. Sabia? Você tem um carro mediano, se esforça para ter um carro bacana, mas não é aquela máquina, tudo. Contrata um motorista. Chega do lado, lendo um jornal, uma revista, ou mexendo no celular. Sabe o que o empresário vai falar depois? Meu advogado chegou de motorista. Isso pra qualquer prestador, né? Não só pro ramo. Só que se você vier dirigir, ele fala assim, meu advogado tá quebrado. Quebrado. Tem isso, né? Nós estamos falando do mesmo carro. Então, o que representa a imagem hoje? A construção de uma O imagem. importante não é o quê, é para quem. Pra quem? Isso, entende? Então, o que é a imagem hoje? A imagem é você comunicar ela. Tá. Comunicar ela. Muitas das coisas a gente não compra pra gente. A gente compra pra comunicar, pra pertencer, pra fazer parte. Não é ostentação, é aprender a se posicionar. Então você viu aqui que num exemplo simples, com o mesmo carro, eu não falei pra trocar de carro. Não, mudou. Não. Soma com mais pessoas, pô. Só. Né? Entende como é? Então, mas não vai... Não é simplesmente pegar um Uber e ele te deixar lá na porta e depois vir te buscar. Não é isso. O motorista tem que ficar lá esperando. Você tá entendendo? Muda tudo. Muda tudo. E é mais barato que o Uber. É mais barato que o Uber. Então não precisa. Mas, Júlio, é fácil falar, porque com sorte. Você chegou num lugar destacado e chega no carrão. E aí eu não tô ainda nessa fase. Calma, amigo. Calma. Vai usando técnica. Você já pensou se a gente junta uma turma para ensinar essas coisinhas? O que essa turma sai? Não vou, você é monstro. Você vai formar monstros, né? Você vai formar monstros. E sabendo um pouquinho de reforma tributária. Nossa, não precisa muito. muito. Não quero niném. Porque Júlio, assim, o inteligente trabalha pro corajoso. Né? Então é só isso. É só isso. Assim, óbvio, como qualquer brasileiro, eu odeio a palavra impostos, né? Ninguém gosta, né? Mas, cara, você tá me despertando eu tô me sentindo... Sabe o desenho do Pica-Pau, que ele virava tipo um asno no canto da sala, com um pirulito? Eu falei, meu Deus do céu, cara. Se eu conhecer mais que você e nós dois somos empresários, vamos destacar. Sabe por quê? Porque no ramo nós estamos empatadão. Você vende, eu vendo. Você faz promoção, eu também faço. Você faz vídeo na internet, eu também faço. Mas na minha margem de rentabilidade no final da linha ali, isso. Só que, vai ser maior, só que no né? final eu tô forte, você tá fraco. Seu caixa tá fraco, tá eu tô ali. forte. Aí como é que fica? No longo prazo, então, eu não vou nem falar. Tá entendendo? Porque o comércio, eu não vou ensinar aquilo que você já faz. Eu não me atrevo a ensinar o que você já vende, o que você produz, o serviço que você presta. Mas eu vou te falar que se você atentar pros impostos... É isso. É isso. Olha, empresário, empreendedor que está aí agora. Pensa no seu negócio agora. Pensa com carinho no seu negócio. Olha para sua empresa, para sua fábrica, para o seu comércio. Talvez você tenha 10 anos de comércio, 20 anos de comércio. Você está recolhendo imposto e tributação. Cara, te daria um save gigantesco. Sabe aquele carro que você nunca trocou? Você pagou imposto, né? Sabe aquela casa que você nunca teve? Talvez está ali por uma má administração, por não enxergar o seu negócio. E a casa que perdeu? Não a que não teve, é a que perdeu. E o carro que vendeu? E o prédio pegou no banco para pagar o imposto? Imposto. Põe a mão nele pra você sentir a textura. Olha aqui, tá aqui, ó. Eu vou até aqui, ó. Sociedade vive segundo os impostos. Revela como os tributos moldam silenciosamente cada aspecto de nossas vidas, desde o café da manhã até o jantar. É isso que o Júlio faz aqui. Então ele vai conduzir você a uma jornada profunda e esclarecedora, demonstrando como o sistema tributário impacta o preço dos alimentos e o poder das compras das famílias. Gente, e não tem juridiquês, tributareis, imposteis. É um livro de didática leve de...
Nada. Leve. Se quem tá ouvindo a gente quer buscar um concurso, esse não é o livro pra ele. Não é. Não é. Não é pra concurso. Isso é um livro pra bater um papo gostoso. Esse é pra você entender. Sabe aquela roda de amigos que você tá agora, que você fala assim, cara, eu não consigo falar sobre esse tema? Tá todo mundo falando de imposto agora? Tá todo mundo falando, Tá todo mundo falando, eu sou o único que não consigo falar? E agora? É isso. Caraca. O livro é leve. É leve. O livro é leve. Eu bati o olho numa frase aqui, agora eu perdi. Agora, esse livro, ele tá gritando por um treinamento. E a gente tá gritando por pessoas que queiram estar engajadas. Eu falo assim, pô, vem cá, você tem o dinheiro para pagar o treinamento? Eu tenho. Mas está disposto a escrever um livro? Ah, não. Então não vai dar. Não. Você está disposto a dar entrevista, botar a cara? Não. Então não vai dar. Não vai dar. Você está disposto a se tornar uma autoridade nisso, a viver isso, a mudar, a ser outra pessoa? Ser diferente para falar de tributo? Não tô. Então só o dinheiro não vai resolver. Deixa ele contigo aí, porque o dinheiro que a gente já tá pondo para produzir já é mais do que o que você tá querendo pôr aqui. Eu tô desconfiado que esse treinamento, no final, se ele der certo, ele empata, não dá lucro. Mas vai formar gente boa, hein? Puta Você vai formar merda, monstros. Puta merda. Olha, nós vamos gravar em Brasília agora. É mesmo? Nós vamos com a equipe toda para gravar em Brasília, porque é lá onde nasce o imposto. O imposto nasce lá. Então nós vamos mostrar onde nasce. Entendeu? Nascente ali, a nascente vai ser. Não dá para fazer um cursinho, para fazer meia dúzia de vídeo gravado por R$500. Não dá. Eu nem sei te falar valor ainda, mas Cara, quem quiser ser selecionado, se prepara. Serão para poucos. Para poucos. Aliás, você será escolhido. Quer dizer que você vai escolher. Sim. Fica a dica aí. Porque tem que ter perfil, tá? Não é prepotência, não é arrogância, não é nada disso. Tem que ter perfil e tem que estar disposto a embarcar nessa jornada para chegar em 2026, que é quando a reforma tributária começa de maneira ilustrativa ainda, mas já vem questões práticas e tudo, você está posicionado, você está bem treinado, você está com o seu ambiente diferente, seu brand pessoal melhor, sua energia está maior, você tem condição de falar com o empresário com mais, sabe, mais condições. Exato, muda tudo. Você não sabe o que vai acontecer? Você não vai dobrar seu faturamento, ainda vai perder os clientes que tem. Mais fácil. É. fácil. Porque gente pior que você vai fazer. Simplesmente por buscar conhecimento. É só por isso. Por estar no ambiente certo, por estar convivendo com pessoas certas. Eu falo que esses grandes profissionais, empresários, enfim, né, às vezes chegaram e concluíram e conquistaram muitos resultados em função de muito network. Acho que o Simon Sinek fala muito disso. Ele fala assim, as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Tem que ter um porquê ali. Né? As marcas vendem história. É isso. Né? Agora, e você, empresário? O quanto você sabe o que você faz? Vamos pensar aqui, se uma marca vende a história que ela é, né, e é por isso que as pessoas compram, por que razão que o empresário vai comprar você como um profissional da área tributária? E eu não estou falando para você arrumar serviço. Eu tenho o sonho de formar pessoas que vão fazer negócio. É diferente de prestar serviço. Essas pessoas que vão fazer negócio, por que razão o empresário vai comprar ela? Que história que ela conta? De onde ela veio? Quem ela agrega? Com quem ela anda? A quem ela se conecta? De que maneira que ela faz? É prática? É rápida? Desenvolve? Ou fica criando relatórios? Vou fazer um orçamento para daqui não sei lá quando? O empresário não tem tempo para isso, gente. A gente está vendo o tempo de resposta mais rápido, né? O que essa pessoa que vem para um treinamento como esse precisa entender é que roupa que nós vamos colocar nela. Que roupa que nós vamos colocar nela? Porque o cara vai comprar, o empresário vai comprar ela. E para comprar ele precisa entender isso. A venda, ela é emocional, ela acontece na dor ou no desejo. Esse empresário está com dor ou está com desejo? Está procurando um profissional por quê? O profissional precisa fazer essa leitura. O profissional tem que entender o empresário. Tem que saber por que aquele cara está apelando para aquilo. Por que ele quer. Entende? Se eu vou cair numa área tributária que eu vou desenvolver pacotes de soluções que despertam desejo e economia, ou se eu vou desenvolver na área tributária um aspecto que resolva a dor do meu cliente. Eu tenho os dois caminhos para fazer. Eu tenho condição de formar a equipe que atende as duas demandas, a dor e o desejo. Que são gatilhos que despertam a compra. Porque é venda emocional. Agora, se eu estou atrás de sentar com o empresário para arrumar um serviço, ele vai me ver como mais um prestador de serviço no meio de tantos outros que rodeiam ele, que infelizmente, por uma questão ou outra, é subvalorizado. Agora, se ele entender que ele está comigo fazendo negócio e que eu estou trazendo para ele desejo através de lucro,
ou eu estou trazendo para ele uma solução de uma dor, muda tudo. É o fazer diferente, né, Júlio? É isso aí. Mas o fazer diferente se torna um grande Só que desafio. às vezes a gente acha, você pega ali e acha que você vai prestar um serviço para a pessoa. Você está ali muito mais preocupado em explicar tecnicamente você, que é o produto e o serviço que você presta, do que entender qual que é o desejo. Entende? Ontem eu fui comprar um óculos. A pessoa estava explicando para mim que o óculos é resistente, que o óculos é isso. Eu falei, eu posso só falar uma coisa? Eu quero só saber se ele fica bonito nos vídeos do Instagram. Essa necessidade. A minha necessidade é essa. É essa. Vamos fazer uma foto para ver como fica? Eu adorei. Eu não quero saber das características. Eu não quero... Foi pensar nada. Então, o vendedor ele precisa entender só o que eu estou procurando. Quem faz pergunta é quem está comprando, não é quem está vendendo. Ouça seu cliente. Entende? Né? Entende? Ouça. A arte de fazer pergunta. Né? Quem estiver ouvindo a gente agora quiser ler um livro que não queira ainda ler o meu, leia um livro chamado Comece pelo Porquê. Excelente! É a arte de fazer perguntas. Quando você aprende a fazer pergunta, você sai de uma pergunta sem graça, você sai de uma pergunta chata num aniversário, você, com pergunta que você faz para a pessoa, você entende ela, e depois de entender ela que você começa a expor, e não se precipita a sair vendendo, já não se apavora tentar já fechar o negócio. Calma, vai conviver primeiro. Vai entender quem está de frente para você. Aquele cara ele precisa apertar o botão do Pix. Entende? E para esse cara apertar o botão do Pix, você vai ter que se vender. Você vai ter que curar a dor. Você vai ter que trazer o desejo. Dentro desse possível treinamento, ensinar o empresário, além de entender imposto, ensinar o empresário a vender, a fazer pergunta, também cabe? Não, cabe. Eu não sei se esse treinamento acaba depois estendendo para o empresário, mas a princípio tem um foco num contador, que eu acho que é bacana, ele já entende de tributos e tudo, e ele vai entender que ele pode dobrar o faturamento dele aplicando uma teoria chamada princípio de Pareto. Ele focar nos 20 melhores clientes dele, isso vai dar o resultado do 100. Vai dar o resultado do 100, ele vai dobrar o faturamento. Caramba, acabei com o treinamento, né? Já era. Vamos embora. Acabou. Pronto. Então, pronto. Esse é um. Esse é um. O advogado quer mudar de área, que às vezes está numa área complicada, numa área mais escassa, advogando às vezes para pessoa física que tem capital mais limitado para pagar os honorários que ele merece. Então, é uma mudança de área. Sejam bem-vindos à área tributária, mas a área tributária ele é elitizada, é a boutique do direito. É a boutique. É seleta. Então você tem que vir diferente. Mas gera medo em mim. Por quê? Não, assim, gera medo no sentido de... Eu tô falando como cliente final, né? Sim. Eu, como empresário, às vezes assim, eu recebo mensagem de X números aleatórios. Olá, somos escritório, tributarista. Não, mas aí queremos não. fazer uma análise da sua empresa. Né? Mas não tem convívio. Não tem, né? Não tem convívio. Você precisa... Tem muito oportunismo. Não, né? muito demais. Não, você tem que primeiro, você precisa conviver com esse cara, acompanhar ele um pouco, saber de onde ele veio, para onde ele pretende ir. Depois de conviver com ele um pouco, testar ele bastante, você fala, não, eu tô confiando nesse cara aí. Isso. Dá pra avaliar a minha empresa, dá pra avaliar meu negócio. Você acha que nós vamos fazer um treinamento para ensinar o cara vendendo, mandando mensaginha? Não dá. Não funciona. Não funciona. Nós estamos falando de um ticket médio elevado. E ticket médio elevado não compra com 2 cliques. Não compra. Precisa relacionar, precisa conviver, precisa fazer... Confiar, né, Júlio? Pô, cara, você está disposto a levar um empresário na sua casa para ele saber onde você mora? É isso. Não confio. É isso. Então não dá. O cara quer ver, entendeu? Então muda muito. Eu estou com foco no servidor, em transição de carreira. Porque sabe o que acontece? Quando a gente pega, por exemplo, o IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS, que são tributos municipais e estaduais, naturalmente aquele servidor público que está envolvido com esses temas dentro do município ou do estado, se essa autonomia sai do estado e passa aí para a União, que será recolhida através de um comitê gestor e tal, o servidor perde prestígio. Ah, mas eu sou concursado, não posso mandar embora. Tudo bem, mas seu aumento vem mais custoso. Um computador novo para vir para sua mesa vai demorar mais. Vai primeiro lá para a Receita Federal, tá entendendo? Então você vai começar a ficar num ambiente menos prestigiado, num ambiente mais difícil. Talvez você possa migrar para a área tributária. Uma reinvenção de carreira aí. Trazendo essa sua bagagem, dizendo, olha como é o storytelling, vendendo assim, eu tenho experiência na administração pública. Eu trabalhei com ISS, eu trabalhei lá dentro, eu vi os bastidores. Eu sei tudo como você conta a sua história. Perfeito. Muda tudo. Então, o que acontece? Um servidor, em vez dele ficar subvalorizado onde ele está, ele vai migrando. A transição de carreira não acontece assim. Sair hoje, começa amanhã. Não. Ele pode fazer trabalhos tributários administrativos no final de semana, ele pode atender cliente online. Quando ele vê, ele está fora do serviço público. Tá fora.
Quando se vê que- assim ele quiser. Se ele assim Então eu foco nesses 3 Sensacional. personagens a princípio, mas é assim, se eu estou produzindo Coca-Cola, é óbvio que eu estou produzindo Coca-Cola para o consumidor final, ok? Para ele beber aquele refrigerante. Só que eu sei que eu tenho que passar pelo atacado, pelo atacarejo, pelo varejo, para chegar lá na padaria, no balcão, para o cara tomar. Então é lógico que quando eu estou empacotando um conteúdo aqui, eu estou falando no olho do empresário, para ele entender. Mas eu quero treinar a gente para atender esse cara. Porque primeiro que eu não dou conta sozinho. Né? O Brasil, E o Brasil é um muita gente- continente. e tem muita gente ruim no mercado. E tem muita gente ruim no mercado. Então eu tô empacotando um conteúdo para o empresário ouvir, mas que o empresário possa entender quem está treinando e falar assim, cara, esse cara está pelo meio desse projeto, eu vou trazer esse cara aqui, eu quero conversar com ele. Quero entender o que esse cara tem para dizer, para fazer, entende? Relacionamento. Pô, muitas das vezes a gente quer impedir um relacionamento, quer se afastar da política, por exemplo. Mas vamos pensar aqui uma coisa, você tem um comércio determinado da rua, o político muda a mão da rua, ele muda o movimento do seu comércio. Total. Tá entendendo? Quem tá indo trabalhar tá indo apressado, não para comprar, o cara compra na volta. Aí se virou mão única só para ida pro trabalho, o seu comércio vai embora. Se você tivesse mais próximo da política, você podia descobrir isso. Você consegue às vezes num bate-papo descobrir uma intenção de uma mudança de zoneamento, de uma área rural que vai se tornar urbana, etc. E eu não tô falando aqui de legalidade, eu não tô falando de lobby, eu não tô falando de nada disso, eu tô falando de relacionamento, para você poder entender, para você ouvir dos bastidores aquilo que pode acontecer. Então, se o empresário não tem tempo para isso, que ele encoste no profissional que faça isso por ele. Mas busque a fonte correta. Correta, fidedigna, né? tá Porque- entendendo? Então é lógico que eu tô empacotando o meu tema para o empresário ouvir, mas eu preciso, no meio desse caminho, do interlocutor para fazer isso. Então, ó, pensa bem, empresário, você que está aí. Às vezes você está com o seu contador há 15, 20 anos, você confia nele. Né? É o estímulo que você tem que dar para ele, buscar mais conhecimento para ele te atender melhor. Exato, e esse ambos cara- ganharem juntos. Pô, não é bacana? Esse cara já tem é seu confiança, amigo, eles se já tá tudo relacionam ali. há 20 anos. É só para ganhar junto. Meu, vamos trazer ganhar esse junto. cara pra cá e vamos fazer ganhar esse junto. cara mudar o jogo. É. Mudar o jogo pra ele e pro empresário que ele atende. É isso. E muda o jogo. Muda o jogo total. Muda o jogo. Quando a gente fala de princípio de Pareto, eu tenho certeza que às vezes o profissional contábil, que é muito capacitado na área e tudo, ele não ouviu nem falar disso Nem sabe, ainda. 80-20, Ele não não sabe que ele pode atender todos os clientes, aqueles 100 clientes, por exemplo, mas ele pode reservar 20 clientes ali para atender de maneira premium. Para atender de maneira mais próxima. Ele não sabe que, de repente, faz um ano que ele manda as guias para o cliente pagar, faz um ano que ele não almoça com o cliente. Ó, o contador, eu sou contador há 27 anos, sou advogado há 22 anos, então eu vou falar Com propriedade. com alguma experiência, né? Então, sem falar da idade. Mas o que acontece? O contador, ele fecha o negócio com o empresário, ó. Ele fechou o contrato, começou. Depois o empresário põe ele para falar com o financeiro, põe ele para falar com o chefe do RH, põe ele para falar com o departamento pessoal, e ele vai se distanciando do empresário. Como é que ele vai fechar negócio com o empresário? Como é que ele vai descobrir que o empresário tem pretensão de vender o imóvel, de comprar um imóvel, de separar da esposa, de fazer uma dissolução de sociedade, ou etc. Não sabe Para nada. que ele possa saber. Ele parou de conversar com o empresário. O empresário cresceu naquela relação, estou dizendo, e ele não. Ele não acompanhou o cara. Eu vou dar um exemplo bobo, tá? Mas no treinamento isso faz toda a diferença. O contador vai fazer uma reunião com o empresário, leva o financeiro dele. Porque aí quando o empresário fala assim, ó, escuta, toma nota aí com o meu financeiro do que precisa, e eu vou atender aqui, ou eu vou sair para almoçar com o vendedor aqui, e quando eu voltar a gente já se fala. Ele fala, não, eu trouxe meu financeiro também, ele vai falando contigo, nós vamos almoçar junto. Aí isso muda o jogo. Muda o jogo. Não, isso muda o jogo. Tá entendendo? E Mas- o cara mas- não mas é faz. relacionamento, O cara não Júlio. faz. Não Ô, tem. você quer que eu te fale? Tem contador que tá indo buscar o malote, tá pegando na portaria da empresa, não entra nem mais. Não fala. Pô, mas aí acabou, né? Você vai fazer negócio com o cliente, que jeito? Você não tem mais acesso ao cliente. Não adianta você falar que é contador do cliente. Você não tem mais acesso a ele. Mas será que Você não parou é... de fazer negócio e começou a fazer serviço. Mas será que daí na cabeça do contador, de muitos contadores, não pode estar acontecendo algo que ele julgue que, cara, eu cobro lá o meu meio salário mínimo ou o meu salário mínimo para administrar a empresa XPTO e tá tudo bem. Mas é zona de conforto, pô. Então, Ninguém eu cresce não na quero zona de mais. conforto. Então, será que ele não Ninguém tá... cresce na zona de conforto. Mas só que depois você fala assim, eu não tenho tempo para tomar um café, eu tô afundado fazer uma análise estratégica do negócio do cliente. afundado não na faz? questão operacional, eu tô me matando porque eu não tenho mão de obra, eu que tenho que fazer o trabalho aqui. Então, uma das maneiras que se resolver mão de obra não é fácil. O que eu tô falando aqui não é a solução, mas é um caminho, é você treinar pessoas, você ensinar pessoas, você começa a ter mais mão de obra na sua mão.
Então, se o profissional que a gente está buscando para eventualmente fazer um treinamento, ele entender isso, ele começa... Eu tenho um amigo, ele mexe com câmbio automático. Ele não tinha gente para desmontar os câmbios que ele precisava. Ele começou a dar aula de câmbio. Ele tem 700 alunos. Será que ele tem gente para desmontar câmbio? Não. É o que mais tem. Tem gente pagando para desmontar os câmbios dele. Tá entendendo? Então, é uma das maneiras de solucionar. É uma das maneiras. Então, é por isso que eu falo, se a gente realmente colocar no ar esse treinamento, que vai ser híbrido, que nós vamos ter encontro presencial, que nós vamos voar de helicóptero, que nós vamos escrever um livro, que nós vamos fazer um lançamento do livro desse treinando, se isso acontecer, muda o jogo. A pessoa sai diferente. Mas para isso a gente vai ter que selecionar demais. Sem pressa, com calma. Nós vamos fazer uma turma, hein? Se acontecer, se não acontecer, tá tudo bem. Eu vou seguir divulgando a mensagem. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Eu tô falando no olho do empresário. Porque Eu sei que eu tô falando no olho do empresário. Sabe por quê? Porque quando eu falo de imposto, eu falo de uma das maiores despesas que ele tem na empresa. Que é o gargalo. É. E não adianta ele ficar reclamando porque a guia chegou, o contador mandou, o contador só me manda essa guia aqui e tá alta. Tá, mas você conversa com ele, vocês almoçam, vocês batem um papo bom num ambiente decente para conversar disso? Ou você quer que ele venha aí na sua empresa tudo misturado, atende você no meio da sua agitação inteira? Não dá, né? Não vai funcionar, né? Nunca, né, Júlio? Não vai funcionar. E outra coisa, eu vou perguntar para esse empresário, ó. Você tem um vendedor na sua empresa que não ganha comissão? Você acha que ele vende bem? E por que o contador que ganha fixo vai te trazer resultado nessa área tributária? Não vai. Não vai. É o ad êxito, né? Não vai. Você precisa, empresário, passar confiança que se o seu contador te trouxer um benefício tributário, ele tem chance e condições de participar desse benefício de alguma maneira. Senão não faz sentido. E o contador também precisa aprender a empacotar isso e levar para o empresário. Todos ganham. Nós já estamos batendo um papo aqui, tá? Todos ganham. Quem quiser fazer e já ir treinando de maneira gratuita, já tá. Já tá aqui. Mas quem quiser se transformar, tem que aproximar e conviver. Atenção! De olho aí no Júlio Caires no Instagram, muitas coisas podem acontecer aí. Ô, Júlio, se você pudesse dar um conselho tributário, de ouro, assim, pra quem tá ouvindo agora, pra aquele pequeno empreendedor que tá pensando, cara, será que eu abro um CNPJ hoje do meu negócio? Como é que eu abro? Eu amo fazer bolo, eu vou abrir uma confeitaria para vender bolo. Que conselho você daria para esse pequeno empresário, pequeno empreendedor que tá pensando em abrir negócio? O que ele tem que pensar primeiro? Vai, faz, realiza, entra no mercado, regaça a manga para brigar, vai para cima, mas não trata o imposto como algo comum e corriqueiro, não esquece dele, né? Que ele vai comer seu caixa. Vai. Ele vai comer seu faturamento. É só isso. É só isso. A gente não tem como. Um CEO brasileiro, 3, 4 anos de CEO, vale 20 lá fora. Tamanha a nossa diversidade, tamanha o que é o Brasil. Mas o Brasil é terra de oportunidade, gente. Senão o estrangeiro não estava aqui. Não faz sentido, né? Então, nós estamos tomando uma água aqui importada. Entende? Não faz sentido. Então, por que eles vêm de fora e trazem para o mercado e a gente não faz aqui? Aí eu vou ficar resmungando, a mão de obra aqui é cara, tem muito imposto no funcionário, o funcionário para contratar, os impostos é caro, e isso, aquilo, aquilo outro, eu vou ficar fazendo isso ou eu vou realizar? O realizar se torna um vilão para todo mundo. A vida da gente é feita de escolhas. É feita de escolhas. Aí vem uma... Nossa, aqui eu vou para um lado e vou para o outro, tá, Júlio? Mas tá certo. E eu adoro. Você é um contador de contabilidade, eu tô querendo ser um contador de história. Quando você fala assim de oportunidade vital, o Júlio, dos seus, sei lá, com seus 10, 12 anos de idade, tipo há 15 anos atrás, tá com 27, né? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Quando a professora perguntava pra você assim, ô Júlio, o que você quer ser quando crescer? Você queria ser isso que você é hoje? Não. Fazia a mínima ideia. Não. Fazia a mínima ideia. Não, porque nessa idade jogava bolinha de gude, rodava peão, andava de skate. A sua trajetória... Eu curtia a minha infância, né? A sua trajetória para chegar nessa cadeira hoje, na posição que você tem hoje, né? Como um advogado, um contador, um empresário, um empreendedor, um formador de opinião, um palestrante, enfim tal. Se dá em função de um planejamento ou se dá em função de oportunidades que foram surgindo e eu fui abraçando, fui abraçando. Não tenho rotina, não tenho planejamento, não tenho nada disso. Não consigo cumprir o horário, não servia para trabalhar para ninguém. Não, eu tenho 3 meses de registro na minha carteira, com 48 anos, trabalhei na Coca-Cola, fui mandado embora. Não dá para chegar no horário. Não, eu posso sair depois do horário, mas chegar antes não vou conseguir. Então nunca. Mas a oportunidade foi surgindo, eu comecei a minha trajetória aos 14 anos, quando eu ingressei no escritório de contabilidade, e fazem 34 anos que eu não faço outra coisa. Só que eu não me limitei a entender as questões contábeis e nem jurídicas, eu fui entender as pessoas, eu fui entender como elas se relacionam. E aí eu fui me tornando uma pessoa diferente.
Alguém poderia falar uma pessoa melhor. Não, eu acho uma pessoa diferente. Só que com isso eu consigo mais resultados. Você tem tesão no que você faz hoje. Opa, demais. Você é feliz. Opa, certeza. E como... Agora eu vou para uma outra esfera, para o nosso... Aí, você fala, hein, Júlio? Aí. Ah, que delícia, né? Quem, cara? Não, se deixar, eu vou embora. Vambora. Vai ser podcast Faroeste Caboclo. Não acaba nunca. Exatamente, Vambora, é a letra vambora. gigante. Gente, eu tô avisando já. Essa aqui é a parte 1 com o Júlio, porque vai ter a parte 2 aí com as novidades desse trem se acontecer em breve. Tá? Vamos embora, claro. Mas enfim, claro. A gente tem um pouco de tempo ainda. Ô, Júlio, eu queria trazer para uma outra esfera agora, que eu acho que é muito importante. A gente tá falando muito com empresário, com empreendedor, enfim tal. Mas eu vejo que quando você fala de 2 pontos, eu vou falar de FF, o seu olho brilha diferente. Né? E eu queria trazer isso para quem está nos ouvindo, que eu acho que isso é muito importante, que a gente vê o sucesso de um empresário, vê o sucesso, igual, né, você inicia o podcast falando, eu vim de helicóptero, eu vim de não sei o quê, tal, mas você fala de 2 coisas com uma propriedade tão legal, que é família e fé. Opa. Né? Então, assim, eu queria entender um pouquinho do Júlio, dentro de todo esse cenário que a gente vive hoje, como educar os nossos filhos nesse mundo complicado, esse mundo de comparações, esse mundo de filtros, esse mundo de tanta coisa. E você entende muito disso, porque você constrói a sua marca também. Como é ser pai no mundo de hoje? E, assim, que lições você não deixa, né, de sair da linha? Que valores que tem com o Júlio na educação dos filhos, assim, que eu acho que pode ser uma grande lição para muita gente também. Eu tenho uma proximidade muito grande com meus filhos. Eu tenho um olho no olho com eles. Eu tenho um diálogo com eles que eu digo sempre assim, não tem certo nem errado. Tem o combinado entre a gente. Então, se estiver combinado com o pai, se estiver combinado com a mãe, e errar não tem problema não. Nós estamos aqui para segurar a bucha. Tá bronca. Mas tava combinado. Tá combinado. Mas não me esconda nada. Agora, se não combinar, aí perdeu um parceiro. Então, vambora. Vambora assim, de mão dada. Vai errar pra caramba, igual eu errei pra caramba e continuo errando. Então, tá tudo bem. Mas hoje tá, você priva mas um tá pouco combinado. deles? Ou você deixa eles errarem? Não, deixa errar. Deixa errar. Opa, deixa pra ter cabeça. Deixa errar. Deixa errar. Às vezes dá vontade de facilitar, mas não facilita. Não aprende. Não, você falando não aprende. Tem que errar. Não facilita tanto também. Não dá. Deixa aí. Deixa aí. E é tão bom. Agora, eu também tenho um outro lado. Meus meninos, minha menina, meu menino, Deus me deu um presente, Deus me deu um trabalho. De boa. Não me dá um trabalho. A mãe, né, minha esposa já pega mais, né, com nota, com isso, naquilo. Eu sou advogado deles. Eu falo, filha, você tá chorando porque essa matéria não tá entrando, você já fez uma colinha? Você já fez, filho? Encosta perto do CDF, faz amizade com ele. Esse cara vai te ajudar pra caralho. Esse cara vai te ajudar demais. Faz amizade com ele. Sabe, tá entendendo? Porque esse cara, às vezes, ele tem algo que te complementa, você tem algo que complementa ele, vai embora. Entendeu? Então, assim, eu jogo nesse nível com meus filhos, tá? Eu jogo nesse nível. Aberto. Vambora. Eles confiam em você. Vambora. O que vale é o combinado. Conta mesmo. Certo e errado é da porta pra fora da nossa casa. Aqui dentro é o combinado. É o combinado. Se fizer cagada, fala pra você mesmo. Meu filho tem 16 anos, é piloto profissional, pô. Corre na Fórmula V. Porra, é extraordinário. Nunca limitei ele dessas coisas. Agora, sempre tivemos uma boa conversa, né? De como fazer isso. De como realizar isso. Sem limitar, sem trazer pra média. Porque a sociedade quer te trazer pra média. E na média não vai prosperar, né? Não vai. A barra desceu, né? Não vai. Desceu bastante. A barra desceu muito. Desceu. Então, o que acontece? Você tem que estar acima da média, vai receber crítica, vai tomar porrada, vai se sentir sozinho, porque o topo da montanha é estreitinho, né? Não dá pra ficar lá com muita gente, vai acontecer muito disso. Tem que saber que lá em cima, no topo, também a gente não fica muito, desce um pouco lá, falta um pouco de ar. Então, você sobe, desce um pouco pra respirar, sobe de novo. A vida é assim. Eu tenho esse papo com eles, mas direto, com uma menina de 12 e com um menino de 16. Sobre absolutamente tudo. Sobre absolutamente tudo. E a fé, Júlio? O que é a fé? Aí pronto, pra mim a fé é tudo. Só que sem obra é morta, então tem que andar aí fazendo, né? Então não tem como. Não adianta você ter fé e não realizar. Então eu vejo a fé assim, ó, se você pegar uma criança de 2 anos na beira da piscina e você estiver lá dentro e falar pra ela assim, ó, pra teu filho, pra tua filha, pula, ele pula. Ele pula. E se você der um passo para trás, ele afoga. Mas ele confiou em você. Então, a fé para mim é assim. O pai fala assim, pula, eu pulo. Se ele der um passo para trás, eu vou fazer o quê? Mas só que a confiança vale mais. Então, eu confio na fé. Quando termina a técnica, quando termina as planilhas, quando termina os cálculos, porque eu tenho formação exata e humanas. Eu sou formado em ciências contábeis, que é uma formação exata, e sou formado em direito, que é uma formação humana. Mas eu prefiro a formação da fé.
Quando acaba tudo isso aí que entra o jogo bom. Aí, se eu puder ensinar um negocinho aqui para quem tá ouvindo, gente, que acho que é o fim do treinamento. Se a pessoa puder, todos os dias que ela for tomar banho, dobrar o joelho, naquela intimidade, só ela, e conversar com o homem lá em cima e sentir, e dali ela sai direcionada. E ela evolui a cada banho. Só isso. Eu faço isso todos os dias. E tá aberto pra Eu ouvir, dobro os joelhos quando eu tomo banho. Eu faço isso todos os dias. E tá aberto pra ouvir, né, Eu Júlio? só não vou dobrar os joelhos se naquele dia eu não tomar banho. Caso contrário. Caso contrário, 1, 2 vezes, né? Na média. Na média ali. Eu acho que isso muda tudo, Muda sabe? Muda tudo. Você começa a sentir se deve ir, se não deve ir. E saber que vai errar, e saber que às vezes as suas escolhas não vão dar certo, né? Os seus planos não vão dar certo, saber que muitas das vezes o que você não planejou vai ser mais gostoso e prazeroso, tá aberto para isso. Pô, se deu certo é ótimo, se não deu certo é ótimo também, porque a vida tá para ser vivida e é isso. É isso. Sensacional. Então a fé para mim é tudo isso aí. Eu me movo por ela, viu? Se você tirar ela de mim aqui, acabou. Acabou. Não quer. Ó, diploma, experiência, capital, etc, etc, etc. Esquece. Deixa só com a fé. Deixa só com a fé. Eu sigo tudo de novo. E começo. Sim, já fez isso. Já fez isso. O recomeço. Isso aí. Acabou. É o que basta. E não se entregar, né, Júlio? Não, e não se Porque entregar. o empresário que nos ouve vive muito de recomeço, Não, né? entrega. Nós tivemos várias situações, por exemplo, o Covid levou empresários, às vezes, até o suicídio. O plano Collor, né, quando teve aquela retenção daquelas verbas, levou empresários ao suicídio. Uma quebra de uma mudança financeira de alguém que está acostumado a viver financeiramente bem leva a isso, tal, porque, às vezes, não entendeu o jogo. Se pudesse ler o livro de Jó e entender que, espera, tem um pouquinho de calma que volta. Às vezes o cara olha e fala, isso não volta nunca mais, não tem como. Mas você não sabe se tem que voltar de outro jeito, né? E não desistir na parte difícil, né? Porque é o difícil que vai calejar, que vai treinar, que vai forjar, né? É isso que vai fazer. Não vai vir fácil. Não vai vir, claro que não vai vir. Então não desista no momento. Acredite o imposto vai ter que vir alto para você debruçar e tentar resolver isso. E a conta chega. E a conta chega. Então é isso, não tem... Sensacional. Eu gosto muito dessa parte da fé. Não é de religião, cada um tem a sua e eu respeito todas elas. Mas o crer, né? O crer. Né? Eu vejo a turma dizendo, uns falando que a Terra é redonda e a outra que é plana, mas acho que mais interessante é saber que lá em cima tem um homem olhando por nós, né? É isso aí. Importa. Se plano ou redonda, né? Não importa, tem alguém cuidando da gente lá. Cada um com a sua teoria. Eu respeito elas. Okay. Eu respeito elas. Eu acho que deixa a turma debater, né? É importante. Mas ele é o centro, né? Isso é tudo. É o Criador, né? Que busca, né? É o Criador. Então, não tem como, né? Júlio, além do treinamento, o que está por vir aí na vida do Júlio nos próximos meses? Não sei. Você vai cantar com o Vai viver o Calibê? Não. Eu convivi com eles bastante, um tempão, foi uma experiência extraordinária para mim, né? Os meninos do Calibê, o Kiko, o Leandro, o Bruno, o Franco, o pai deles, que é o saudoso Franco, né? Tive uma experiência incrível com eles. Eu fui no Embu das Artes, encontrei um disco de vinil com ele na capa. Ele era o vocalista da banda Os Brasas. Aí eu comprei e trouxe pra ele ficou emocionado. Isso vale pra caramba, isso é uma delícia, né? O momento que eu convivi com ele foi muito legal. Advoguei pro Emerson Fittipaldi, meu filho foi com o Emerson no Salão do Automóvel, isso não tem preço que paga. É só um exemplo que eu tô dando de relacionamentos, né? Network é tudo, gente. Hoje eu convivo com outros clientes de outras atividades e eu posso dizer que na área tributária é tão gostoso e você passa a viver um pouco do que os seus clientes vivem e têm acesso. Isso ajuda muito. E aí você abre portas para um monte de coisa. É uma delícia isso. Isso é incrível. Quem puder ir, eu tive muita dificuldade de entrar na área tributária, porque é uma área muito restrita, muito fechada. Então, eu advoguei em outras áreas, fiz contabilidade em outras áreas. Eu fui entrar na área tributária mesmo lá por meados de 2013, 14, são 12 anos mais ou menos, mas sou advogado há 22 anos. Então, eu advoguei na área criminal, na área civil, na área de família, na área trabalhista, na área empresarial, societária, etc. Né? Então, quer dizer, mas é uma área tão boa. Não é pela matéria em si, é pelo convívio.
você poder conviver com o empresário. Às vezes eu vejo profissional dizendo, o empresário é arrogante, nem me atendeu e tudo. Eu falei, claro, cara, você quer falar com ele no dia que ele está despachando os caminhões lá no pátio, meu? Vai almoçar com o cara. Fechando folha. Vai almoçar com o cara pra você, fechando folha. Vai almoçar com o cara, vai jantar com o cara pra você ver como que ele é outro cara. Tá entendendo? Sem esse estresse aí. Não conseguiu almoçar, jantar? Vai ver o que esse cara gosta de fazer. É que grande parte deixa o network de lado, não vê o network como estratégia. Né? E o network tem que ser estratégico. Acho que muitos estão deixando de frequentar o clube. Não precisa ser forçado, de frequentar o clube, de fazer um churrasco. Então eu saio da empresa cansado, eu vou pra minha casa, aí eu quero dormir, não quero conviver com ninguém, não quero conversar. Isso. Conversa. Putz, naquele aniversário é chato. Às vezes você não tá animado. E ali, às vezes... Mas só que eu vejo a turma de manhã, 6 horas da manhã indo pra academia, 5:30 da manhã indo pra academia. Eu duvido que esse cara vai animado. No final, depois ele posta assim, tá pago. Então vai pro aniversário da criança, amigo. Vai pra festinha, porque senão você não vai fazer relacionamento. É a mesma coisa, relacionamento move o mundo. É a mesma coisa. Eu brinco, eu não preciso ter a casa na praia, preciso conhecer quem tem. É isso. aí. Amigo do rei muitas vezes é melhor. É isso aí. Então, o relacionamento, ele coloca pessoas, às vezes, que o dinheiro não põe. Tem pessoas que têm só o dinheiro e às vezes ela tá ali sendo tolerada. E é chato isso. E é legal você estar em ambientes que você entrou através do relacionamento. É muito bom. Você vê que é diferente. É diferente. Aí o relacionamento, ele abre portas e ele soluciona problemas. E quando ele soluciona problemas, ele te traz resultado. E entre esses resultados, um deles pode ser o financeiro. E ok. Então é isso. Então tá aí. Aí tem tanta coisa pra fazer um treinamento, né? Me falaram de um cursinho, eu falei, eu não quero saber de cursinho. Sabe por quê? Eu tenho algo tenso mesmo. Eu tenho um pensamento, posso estar até equivocado, mas na época, como eu convivi muito com política, né? Eu tive... meu primeiro contato com política foi aos 8 anos, meu pai saiu candidato a deputado estadual, eu colava cartaz com uma vassoura, água e farinha e pô. Então, eu acabei vendo que, assim, aquele artista famoso e tal, que vem pra política, ele é meio taxado que ele tá quebrado, que ele não tá na situação financeira boa. Nem sempre isso é verdade, mas ele é rotulado assim. E um advogado bem-sucedido que vai vender cursinho na internet também fica assim, sabe? Então, eu falei, turma, eu não quero saber de cursinho, não. Ou faz bem feito ou não. Vamos fazer um treinamento? Bem feito. Se você estiver disposto, a gente faz. E não estou fazendo conta se o treinamento dá lucro ou não dá. Nós estamos investindo para fazer um negócio bacana. Se ele der lucro, melhor ainda. É isso, porque também ninguém é bobo, ninguém rasga dinheiro. Mas só que o principal é se preocupar em fazer um negócio legal, bacana, e se ficar bonito e tiver que pôr dinheiro para ficar bonito, então vamos fazer isso. Porque o livro mesmo, eu não tive nenhum lucro com o livro. Mas ele ficou bonito, ele ficou legal. Fiz um lançamento dele, então tivemos despesa com o lançamento e tá tudo bem. Então o lucro, ele deu prejuízo financeiro, mas deu lucro de relacionamento, ele deu lucro prazeroso. E abriu muita porta. E o treinamento eu quero que seja assim também. E será? Nós estamos gravando em ambientes inusitados, em lugares legais, em cenários bacanas, com pessoas de renome na internet, influencer, pessoas engajadas. Tudo isso não é um custo, é um investimento. E eu não sei se a conta vai fechar. Tá, Edu? Eu não sei. Eu não parei para fazer essa conta. Eu não estou contando assim, eu estou gastando tanto e vai custar tanto de retorno. Sabe por quê? Se não tiver retorno nenhum, tá pronto e feito. Mas você tá curtindo o prazer em realizar. Eu tô curtindo o prazer em realizar. Isso não tem preço. Eu só tô vendo making off no Instagram, eu já tô gostando. Louco, Eu não postamos nada do que foi gravado, nada. Então, assim, tá sendo produzido. Se você for ficar fazendo um belo filme pensando na bilheteria só, não vai sair. Eu acho que os grandes filmes, eles foram surpreendidos depois na bilheteria. Mas o cara foi ali e se dedicou. E tem filme que não precisa nem tanta produção assim. O filme do Stallone mesmo, o Rock, né? Foi feito com quase nada de produção, com o que ele podia, porque ele bateu e falou, eu quero ser o ator do filme, eu quero protagonizar meu filme, né? Então ele fez como podia, com produtora sem recurso e tal, e foi tudo, né? Foi tudo na vida dele. Então, assim, eu tô produzindo, né? Se vai gerar uma turma grande ou pequena, ou se não vai ter também... Mas a verdade é uma só. Não muda nada pra mim. Mas a verdade é uma só. Quem participar vai sair de lá mudar. É isso. Quem vai participar. É isso. Quem isso não tá em jogo. Né? Isso tá. É isso. É isso. Então... Tá sendo criado algo para isso, para transformar. Para transformar. Porque você pode até, e eu até prefiro que a pessoa faça aí uns cursos de reforma tributária antes de vir, assista uns vídeos, já compra esses cursinhos que tem aí à disposição e já vem sabendo. Porque aqui... Aí vai ganhar mais... Aqui ela vai se transformar. Porque é se transformando que muda, não é aprendendo a teoria. A teoria é a básica, a gente precisa saber, né? Tem que ter uma noção. Agora...
Se a gente mudar de pessoa, muda tudo. Muda tudo. Muda Então você aí, empresário, estimule o seu contador, o seu escritório de contabilidade. Você, contador que está ouvindo, você, servidor público que trabalha no âmbito fiscal. É o momento da virada de chave, é o momento de jogar. Ah, mas Edu, como é que vai ser? Eu tô ouvindo aqui no carro o podcast agora, enfim, eu não sei se eu tô ouvindo em 2025 ou 2026, já passou. Eu tenho certeza que esse curso permanece ativo em 2027, que você está ouvindo esse podcast agora. Entra lá no Instagram do Júlio Caires, lá vai ter tudo. Segura, você que tá vendo agora, eu sei que você teve vários spoilers aqui no podcast, mas é a oportunidade que você tem de dar uma virada de chave. E às vezes você fica ali correndo atrás do rabo. Eu brinco que muitas vezes você é empresário, você é contador, você, né, servidor, enfim, tá cercando o ratinho ali, o elefante tá passando nas suas costas. E aí você fala, quero ganhar mais dinheiro, mas não sei como. Eu cobro lá o meu salário mínimo do meu cliente lá e tá tudo bem, como que eu vou cobrar o dobro? Não, e às vezes você pode ganhar junto, somar, né, é gerar um saving pro seu cliente, esse saving voltar como algo pra você. Poxa, cara, olha aí, olha o insight. Então, e outra coisa, a gente tem buscado, é uma revolta minha, a galera tem buscado muito em rede social, informação, conhecimento, enfim, e não vai beber da água da fonte. Tem muita gente que acha que conhece, tem muita gente que é oportunista, né? Então, assim, cuidado, não só com o que a gente tá falando agora, mas tudo que você for buscar de informação na internet, busque saber se a pessoa realmente entende daquilo. Né? Se tem informação para falar sobre aquele tema. A gente tem a pessoa que, assim, eu adoro beber água. Tá, mas eu não sou especialista em água, então eu vou abrir um curso de como beber água. Cara, eu não conheço nada de água, eu só bebo água. Né? Então, assim, eu não me formei para isso. Eu não busquei conhecimento para isso. Eu não apanhei para isso. Eu não tomei na cabeça para isso. Como que eu vou ensinar algo que eu não vivi na vida? Então, busque de fontes fidedignas. E, por tudo que a gente ouviu aqui hoje, pelos livros do Júlio, aliás, de novo, busque, a sociedade vive segundo os impostos. Entenda como tá a sua vida hoje. Esse podcast não serve só para você, grande empresário, que também serve, mas serve para você, líder de empresa, sei lá, de capital aberto, de N empresas que existem, olhar para o seu negócio e falar, poxa, será que a gente está caminhando da maneira certa? Você, pequeno empresário, médio empresário, olhando para sua loja, para sua loja de material de construção, para o seu comércio, para sua loja de varejo, de calçados, alimentício, o que for, olha para o seu negócio e fala, poxa, será que eu não poderia ter aí um baita de uma economia olhando para os meus impostos, para os meus tributos de uma maneira diferente? Então, é a hora de você despertar para isso. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Às vezes você já está há 10, 15 anos com a sua empresa aberta e perdendo tanto dinheiro, ou além de perder, deixando de ganhar, e é o momento da virada agora, o tempo da virada é agora, né? Então, assim, busque conhecimento, busque informação. Júlio Caires no Instagram, A Sociedade Vive Segundo os Impostos, adote isso, ó, seu primeiro livro de cabeceira. Você lê isso aqui em quanto tempo, Júlio? 2 horinhas. 2 horinhas? Em uma noite, você vai olhar pro seu negócio e falar, poxa vida, eu desconheço, eu não sabia nada. E aí você vai falar, e agora o que eu faço? Resolve, pô. Indica seu contador para participar do curso do Júlio. E tem mais, ó. Se quiser já ler agora, lá no meu Instagram, na bio, clica. Ele tem ele online e gratuito. Eu não acredito nisso. É mesmo? É. Não tô atrás de lucro. É proporcionar conhecimento. É isso aí. Pode ler agora. Fechou. Pode ler agora. E o treinamento é para ver se a gente tira a turma da corrida dos ratos, como dizia Robert Kiyosaki no livro O Pai Rico, Pai Pobre. Perfeito. E vai tirar. Tira. Vai tirar. Júlio, antes de finalizar, na nossa 1h30, eu te trouxe um mimo. Ó, que delícia. Você mimo. já me trouxe um mimo numa bela água. É um mimo. Eu sei que você conhece esse mimo que eu vou te dar, porque ainda bem, né? Eu fico feliz porque as pessoas falam que eu venho pra São Paulo gravar, que eu sou muito bairrista e eu defendo a minha cidade, mas nossa cidade é boa demais. Ah, lindíssimo. É linda demais. E eu te trouxe Olha aí. Olha aí. Ô, louco, demais. chocolate demais. de colate. Parabéns, mandou aqui, pra ó. você lá de Bragança. Parabéns. Né? Empreendedor local, Muito que bom. cresce muito, um baita empresário Você que sabe apoia. que quando eu cheguei em Bragança com o meu primeiro livro, que chama O Livro Negro para se Livrar das Dívidas, eles me deram a oportunidade de colocar ele na prateleira lá para ser Que vendido. legal. Fiquei muito feliz lá do A espaço que eles me Gi, concederam o também. Gui, eles são Muito bom, demais. muito demais. Te mandaram um chocolate, Demais, então espero demais, que você demais. goste. Só, vou adorar, sem dúvida. Eu sou chocolatra. Somos. Eu só não conheço o charuto ainda. Você vai ter que me Não, o proporcionar essa charuto é muito experiência. Você vai me proporcionar essa... Charuto abre portas. Você vai me ensinar isso? Vamos mesmo? combinar. Vamos combinar isso. Vamos combinar uma roda boa de charuto. Vamos combinar uma roda boa. É isso. E eu preciso fazer um outro agradecimento especial, porque relacionamento é tudo, né? Mas para eu conhecer e trazer o Júlio aqui hoje, eu preciso agradecer ao meu irmão Vitor. Então, um beijo, Vitão. Extraordinário, né? Eu também quero agradecer. Meu irmão, porque ele extraordinário. Ele chegou e me contou, falou, Edu, você gosta de contar histórias que inspiram, você gosta de mostrar sucesso, mas você gosta de mostrar aprendizagem. E eu conheci um cara que tem uma baita de uma história, que tem livro escrito, que é nosso vizinho, né? Mora aqui. Sim. E, cara, eu acho que você deveria entrevistá-lo no podcast, porque
Não, isso. feliz. Então, O Vitor é obrigado, um amigo que eu gosto de estar com ele. Obrigado. Sabe? obrigado, A gente obrigado. conversa de Ele é demais, muitas ele é demais, coisas e ele tem um coração enorme. enorme. É isso. E, Júlio, obrigado pela generosidade, Eu pela que troca, agradeço, pelo ô louco. conhecimento, por tudo. É isso. De Poder estar verdade. num veículo de comunicação como esse seu, festejado, bem visto, né? Obrigado, de Então, coração. para mim é uma satisfação. Satisfação é minha. E use o NapaCast está à sua disposição para você divulgar aí Agradeço. o curso, treinamento, que a gente possa somar, crescer junto, porque acho que a gente precisa formar mais gente boa. Sim. né? A gente tem que construir Isso. legados aqui. Formar gente boa. Isso foi para isso. mim. É isso aí. É isso. Isso aí, formar gente boa. bom. Bacana. Obrigado, Júlio. Demais, eu que agradeço. E você que ficou até agora, espero que tenha curtido, comenta, compartilha, salva esse podcast. Tem cortes surgindo aí, vários cortes. Acho que foi o primeiro podcast que a gente vai ter mais de 30 cortes, porque é um corte atrás do outro, que o Júlio fala aqui, é um tapa na cara atrás do outro. Você fala, caraca, né? Tem que refletir sobre isso. Então, curta, comenta, compartilha e não perca o próximo podcast que está tão incrível quanto esse. Obrigado por sua audiência e obrigado por você permanecer comigo nessa jornada de mais de 4 anos de podcast. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.